O cinéfilo de carteirinha com certeza já deve ter ouvido falar sobre esse burburinho todo que está rolando em torno do filme Som da Liberdade, que está estreando aí no mundo inteiro e por onde ele passa está levantando uma polêmica gigantesca. Fica comigo até o final do vídeo e você vai descobrir se realmente é para tudo isso. Fala galera do bem, Luri Simões sou eu, e é isso, esse longa que foi produzido pelo Mel Gibson está levantando essa polêmica toda, fazendo esse barulho todo, principalmente porque ele é um filme de baixo orçamento, que foi produzido por um estúdio bem pequeno e que está desbancando aí grandes produções do porte de Barbie, de Oppenheimer e tal, e isso com certeza não é bem visto, né? Eu tive o privilégio de assistir esse filme e ao contrário do que muitos estão tentando provar, eu posso afirmar com toda certeza e sem medo de errar. É um grande filme, sabe? Esse projeto ele surgiu em 2015, era um projeto da Metanoia e da Santa Fé Filmes, e que já tinha, na verdade, inclusive um pré-acordo de distribuição com a Fox, né, com o escritório da Fox para a América Latina. Só que com a compra da Fox, né, pela Disney, esse projeto foi parar na gaveta e ficou lá durante muitos anos, até que em 2018 ou 2019, se não me engano, os produtores começaram a tentar viabilizar a compra, né, ou a recompra desse projeto, até que eles conseguiram e passaram esse projeto para a produção da Angel, né, que é a mesma produtora do Chosen, que é uma produtora pequena também e que é famosa por fazer muito uso de financiamento coletivo, na verdade, né, para desenvolver todos os projetos originais deles. O filme é baseado na história real da vida do Tim Ballard, que é um ex-agente do governo norte-americano que abandonou o trabalho para fundar a Operation Underground Railroad, que é uma organização sem fins lucrativos de combate ao tráfico humano, né, sobretudo ao tráfico infantil. Desde a estreia nos Estados Unidos, que aconteceu em julho desse ano, esse filme já arrecadou a bagatela de 180 milhões de dólares. Isso aí dá quase 900 milhões de reais. É dinheiro pra caramba para uma produção que custou, né, míseros 15 milhões de dólares. Isso aí com certeza chamou bastante atenção. Som da Liberdade é um filme muito bem produzido que destrincha com bastante inteligência um ponto nevrálgico da sociedade moderna, que é exatamente essa proteção à infância e à adolescência. O filme do mexicano Alejandro Monteverde, que também escreveu o roteiro junto com Alejandro Barr, conta uma história potente, extremamente dolorosa, impactante e totalmente contemporânea, uma vez que o tráfico humano é uma realidade, principalmente nos países onde a economia não é lá essas coisas, não está muito favorável. Para o espectador mais sensível, vale a gente destacar aí que, de uma certa forma, não existe uma exibição ostensiva, né, e explícita de nada, né, com relação a essas atrocidades todas que são cometidas contra esses menores. Mas nem por isso a coisa se torna mais leve, entendeu? Porque, de qualquer maneira, apesar de não mostrar essa violência toda, de não registrar visualmente qualquer tipo de abuso, o embrulho no estômago continua. Eu confesso para vocês que várias vezes durante esse filme eu me senti bastante incomodado, bastante doloroso tudo isso, e dá uma agonia muito grande nessa certeza de que, embora nada fosse explicitamente mostrado, estava tudo ali. A gente imaginava exatamente o que estava acontecendo. E isso causa uma sensação de impotência absurda, né? Uma sensação de que, apesar de não estar vendo, eu estou sentindo e eu estou sabendo tudo o que está acontecendo ali. Seja na expressão daquelas crianças ou na certeza que a gente tem, né, de que existe uma parcela muito grande da sociedade que tem esse espírito carniceiro, né, essa gana, essa ânsia de fazer o mal, de sair fazendo mal, sem olhar para quem. E isso é muito preocupante. A trilha sonora joga a gente para dentro da narrativa e não deixa a gente esquecer um minuto sequer a razão pela qual a gente está ali, de cara para aquela tela, assistindo aquelas coisas acontecerem. E, na verdade, realmente não é para esquecer. E é aí que entra o verdadeiro cerne da questão. Estão tentando politizar esse filme, entendeu? E usar essa evidente polarização para esconder a verdadeira mensagem que o filme carrega. Pessoal, estão traficando, escravizando e torturando e matando as nossas crianças. Isso é fato, sabe? Isso é fato, isso é foda, galera. Porque não dá mais para ficar calado, não dá mais para ficar fazendo de conta que não está entendendo, ficar fazendo de conta que isso não está existindo, entendeu? A coisa tá gritando. Eu, assim, como profissional do audiovisual, eu confesso para vocês, eu não me qualifico, né, nem como de esquerda, nem como de direita, enfim. E eu procuro sempre, né, até por força da profissão, me colocar à disposição das narrativas. Eu procuro sempre mergulhar de cabeça nas histórias, entender o que está acontecendo, para a partir daí, então, eu tomar os meus posicionamentos, entendeu? E assistir a esse filme, com toda essa dificuldade, né, que eu tenho de definir de que lado veio, né, se veio da esquerda, se veio da direita,
Eu tomei um susto muito grande, porque eu assisti o filme, eu me emocionei muito com tudo aquilo que eu assisti, de certa forma eu fui muito impactado, né, com tudo aquilo que eu estava vendo, e quando eu fui conhecer depois a história que estava correndo nos bastidores disso tudo, eu fiquei sem entender, porque, caramba, de onde veio tudo isso, entendeu? A gente está falando do mesmo filme, na verdade, né? Eu estou lendo aqui exatamente sobre esse filme que eu acabei de assistir, porque não é possível, sabe? Eu não estou conseguindo alcançar isso aí, eu não estou conseguindo visualizar com a mesma profundidade tudo isso que está sendo falado. E aí deu um nó na minha cabeça, porque, na verdade, o objetivo do filme é fazer uma denúncia muito grave, e não fazer panfletagem político-partidária, entendeu? A partir daí foi que a minha cabeça deu um nó, e eu passei a não entender mais o que estava acontecendo. Depois que figuras como o ex-presidente Donald Trump e o bilhardário Elon Musk se posicionaram a favor do filme, aí com certeza a coisa debandou geral. Porque o que acontece? Estão tentando associar, né, a imagem do filme, estão tentando associar, criar uma relação entre o filme e a tal da QAnon, seja lá o que for, enfim, que é supostamente uma seita que prega, né, o sacrifício humano e tal, enfim, né, e que prega sequestro de crianças e coisas tão inimagináveis que, se eu for falar aqui, o YouTube derruba esse vídeo e manda me derrubar também por tabela. Enfim, a coisa é bem pesada. E em momento nenhum é feito esse elo durante as quase 2 horas de duração do filme. Em momento nenhum se fala em política, em momento nenhum se levanta a bandeira de coisa nenhuma, de lado nenhum. Então é por isso que a coisa ficou meio obscura, entendeu? E mesmo quando se fala em religião, é tudo dentro de um contexto real, é a história de uma pessoa real, galera, e aí ele tem esse perfil, sabe? Ele é um homem americano, ele é um homem louro, de olho azul, enfim, e que tem esse posicionamento religioso, ou seja, entendo cada vez menos. Daí começaram a descredibilizar o filme dizendo que ele era uma propaganda enganosa, né? Afinal de contas, metade do que estava sendo dito ali não era verdade. Pô, galera, olha só, na boa, me ajuda a te ajudar a não passar essa vergonha, entendeu? Porque, vamos lá, deixa eu te explicar para você mais ou menos como é que a coisa funciona. Aí vai uma aulinha. Em se tratando de uma obra ficcional, né, a gente está falando aí de uma obra que não é um documentário. E mesmo que fosse um documentário, vamos combinar que, sabe, 100% de veracidade, nem uma obra documental, mas enfim. Em se tratando de uma obra de ficção, que é o caso de Sons da Liberdade, Sons da Liberdade ou Som da Liberdade? Som da Liberdade. Em se tratando de uma obra ficcional, existe esse compromisso também, é um produto que é produzido para se ganhar dinheiro, para se vender ingresso. Ou seja, então existem algumas necessidades ali de dramaturgia, de narrativa, que fazem com que essa obra tenha que ter alguns elementos que chamem mais a atenção do público, que de certa forma façam com que o público se sinta atraído a assistir aquele filme. Então, sob esse ponto de vista, as pessoas dizerem que não vou assistir porque é uma coisa que... Pelo amor de Deus! E outro detalhe, no início do filme, se você for parar para pensar e pesquisar direitinho, se você prestar bastante atenção no início do filme, existe uma mensagem bem clara que diz, baseado em fatos reais. A partir daí, não tem muito mais o que dizer. Daí começaram a atacar o Jim Caviezel por conta das convicções religiosas dele. Pô, legal, sabe, assim, na boa, mas existe aí uma ligeira confusão entre ficção e realidade, né? Beleza, vamos tentar explicar mais uma vez também. Independente de qualquer coisa, ele está retratando um personagem, ele está interpretando um personagem. Este personagem, na vida real, né, que é o Tim Ballard, ele é um cara com aquelas mesmas, né, aproximadamente as mesmas feições e tal, né, e tipo físico, enfim, e que tem aquele perfil. Ele é um cidadão norte-americano, um ex-funcionário do governo, que abandonou o trabalho, tudo aquilo que eu já falei. Ou seja, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Então atacar o filme por conta do ator e das convicções religiosas do ator, isso não desqualifica a obra, isso não desqualifica o filme, principalmente não desqualifica a mensagem que o filme está trazendo. E outra coisa, aí por conta também de toda essa confusão, eles aí, como não deu certo, né, pelo menos assim, não obtiveram, né, o êxito que eles queriam com essa estratégia, eles começaram a atacar o próprio Tim Ballard, né, começaram a levantar uma série de coisas, já apareceram umas 6 ou 7 mulheres aí desqualificando o cara, apresentando provas zero, mas enfim, tentando desqualificar o cara e dizendo que ele teve atitudes condenáveis e tal, enfim, beleza. Mas aí se você for parar para pesquisar direitinho, isso aí eu ouvi, não tenho bem certeza, mas eu já ouvi dizer que o Tim Ballard está se candidatando a uma vaga no Senado. Ou seja, preciso falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né? A partir daí, é uma coisa que eu costumo dizer sempre, sabe? A política, enquanto ciência, ela é maravilhosa, ela é impressionante, ela é incrível e ela é necessária. Agora, a política partidária é a coisa mais nojenta, mais abjeta que existe na face da Terra. É o verdadeiro câncer da sociedade que está empurrando a sociedade para o lixão
E a gente não está se dando conta disso. A sede, a sanha de poder, ela é mais forte do que qualquer noção de decência, de caráter, de vergonha na cara, enfim. E isso é preocupante assim, ao extremo. E enquanto isso, enquanto abana essa fogueira nojenta para levantar cada vez mais fumaça, esquecem que a principal mensagem do filme acaba que está sendo esquecida. Estão traficando, escravizando e matando crianças e adolescentes no mundo inteiro. E isso é uma indústria que gira em torno de 150 bilhões de dólares por ano. Sabe lá o que é isso? Aí cabe uma pergunta. A quem que interessa esconder tudo isso? A quem que interessa jogar um filme desse para debaixo do tapete? Onde é que está esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Entendeu? Quem são essas pessoas que estão envolvidas? Infelizmente, essas são perguntas que, com certeza, muito provavelmente, a gente não vai ter resposta, né? Numa entrevista para o Los Angeles Times, o Alejandro Montiverde, diretor de Som da Liberdade, ele afirmou que, inicialmente, ele não queria se envolver com as polêmicas, né, que estavam girando em torno desse filme. Eu não quero ser parte de nada que caia na área política. Então, quando eu comecei a ver a divisão, meu primeiro instinto foi de correr. Só que mais tarde eu percebi que, por me distanciar, a história não estava sendo mostrada. Essa foi uma declaração dele. E uma outra declaração também que foi bem polêmica também que ele deu foi a seguinte, é que, afinal de contas, o Jim Caviezel ele andou dando umas declarações dizendo que ele era a favor, ou pelo menos que ele era simpático a essa questão toda, essa teoria toda a respeito do QAnon, enfim. E isso ajudou, de certa forma, a jogar mais poeira em cima dessa história toda, né? De certa forma, isso aí não ajudou absolutamente nada, né? na questão da divulgação do filme, né? Enfim, né? Apesar do filme estar fazendo uma carreira muito legal, está fazendo uma carreira super digna e tal, e está faturando, né, tudo aquilo que já foi falado aqui, existiu toda essa nebulosa em torno dessa produção, que fez com que as pessoas parassem e dissessem, não, é uma coisa muito polêmica, é uma coisa que não é de Deus, é uma coisa que não é... Enfim, e acabaram não indo assistir. Lamentável. Mas vamos falar sobre o filme, né, em si. A história gira em torno de dois protagonistas, que são dois irmãos, né, o Miguel e a Rocio, que são interpretados pelo Lucas Ávila e pela Cristal Aparício. Eles têm aproximadamente 8 e 10 anos, mais ou menos, e eles são sequestrados sob a oferta, né, ou sob a promessa falsa de uma colocação no meio artístico. E com isso eles foram levados para Honduras, depois para o México, depois para a Colômbia, foram escravizados, foram torturados, foram abusados. Pesado. E foram tratados feito lixo, né, por essa gente repugnante. Por sorte, o Miguel foi encontrado pelo Tim Ballard, que viu aquela dor daquele menino procurando pela irmã e resolveu largar tudo e sair pelo mundo em busca dessa menina. Com um roteiro muito bem escrito, o Som da Liberdade pode ser um sério concorrente aí a levar o Tio Chico de Ouro agora em 2024. Uma fotografia belíssima, muito bem dosada, um enquadramento de câmera perfeito, que vai trabalhando os sentimentos da gente e vai mostrando de uma forma muito forte essa história potente, extremamente necessária, extremamente urgente, extremamente relevante. Tem ainda a presença do Bill Camp, que fez o Gambito da Rainha, que está gigantesco nesse filme, fazendo o anjo da guarda mafioso, né, chamado Vampiro. E não me surpreenderia nada se de repente ele não concorresse e até não levasse aí o prêmio de ator coadjuvante aí no Tio Chico do ano que vem. Só que tem um detalhe, né, cara? A Academia, né, de Artes e Ciências de Hollywood vai meter a mão nesse vespeiro? Talvez ela comece a achar que é polêmico demais aí e não queira, né, comprar essa briga. Quem vai saber, né? Existem alguns excessos no filme? Claro que existem. Vamos colocar aí uma situação, por exemplo, Jim Caviezel, o Tim Ballard, entrando numa ilha, né, recheada, coberta, povoada de gente armada até os dentes. Ele entra sozinho nessa ilha e consegue vencer todo mundo e consegue, enfim, né, libertar uma quantidade grande de crianças ali. É forte, é forte, é pesado. Na vida real a coisa aconteceu mais ou menos assim. Ele não foi sozinho, ele foi com vários policiais disfarçados de médico e tal. Enfim, ele também estava disfarçado de médico e conseguiu entrar nessa ilha e fazer o trabalho. Foi uma certa forçação de barra, né? Tem um caráter, vamos transformar o cara num herói aí. Até teve, só que, pô, caramba, Rambo também fazia a mesma coisa, Rambo também entrava na floresta, derrubava um exército inteiro e tal, não sei o que, com uma faquinha no dente, por que ele não pode? Som da Liberdade, na verdade, Som da Liberdade, o título do filme, ele diz respeito a uma fala que é dita em um determinado momento, né, em uma determinada cena, desculpa, que deixa muito claro, né, pra gente o tamanho dessa impotência, sabe? Esse som da liberdade, vocês vão ver, né, quem tiver a oportunidade de assistir o filme, vai perceber que esse som da liberdade do qual eles falam, e que é um som, né, que é emanado de uma determinada cena, ele incomoda a gente, apesar do contexto, né, apesar do contexto ser um contexto festivo, digamos assim, uma coisa para se comemorar,
ele faz um ressoar tão estranho dentro da cabeça da gente, dentro do coração da gente, que a gente não sabe dizer exatamente qual é o som da liberdade, ou qual a sensação que o som da liberdade causa na gente. Esse filme ele precisa ser visto, a gente precisa realmente quebrar essa barreira que está sendo imposta, né, por alguns grupos políticos aí, e fazer com que essa mensagem chegue no maior número de pessoas possível. Eu sou pai, eu sou avô, sabe? E a simples ideia de que uma coisa como essa pode acontecer comigo, caramba, isso tira a gente do sério, sabe? Isso faz com que a gente realmente repense a vida da gente e veja qual é o lugar da gente nessa terra, o que a gente pode fazer realmente para mudar essas coisas. Eu acho que nesse momento, o que eu pediria para vocês, independente de qualquer coisa, e volto a dizer aqui, sabe, não tem cunho político absolutamente nenhum, eu não sou um cara, sabe, nem de esquerda, nem de direita, nem, enfim, eu não exponho esse meu posicionamento, até porque hoje em dia é uma coisa extremamente perigosa, né, você expor o teu pensamento, principalmente numa rede como essa, porque você acaba cooptando uma série de haters, você acaba ganhando uma série de pessoas que não estão a fim de criticar o teu trabalho, estão a fim de criticar você como pessoa. E eu só queria e só quero e só fiz isso, na verdade, porque existe essa necessidade da gente exercer o nosso direito. O meu direito qual era? De sentar num lugar, assistir a um filme, sentir a emoção que aquele filme estava, né, tentando transmitir, captar tudo que fosse possível captar de mensagens e tirar as minhas próprias conclusões. Esse direito a gente tem, né? Esse direito não é universal, é um direito que a gente tem. E eu exerci esse direito. Eu fui lá, eu assisti esse filme, eu me emocionei pra caramba, eu chorei horrores assistindo esse filme. A cada momento que passa, a cada sensação, a cada olhar, a cada expressão daquelas crianças no filme, volto a dizer, nada explícito, mas o olhar daquelas crianças, entendeu? A maneira como as coisas eram conduzidas e a certeza que a gente tinha de o que estava acontecendo ali acontece a cada esquina, né? A gente tem N mais capa exemplos aí para citar. Aquilo ali incomoda a gente de uma certa forma que eu não me furtei de me emocionar, de chorar mesmo durante esse filme inteiro. Sair dessa sessão profundamente incomodado, profundamente impactado com tudo isso e pensando realmente de que forma a gente poderia fazer alguma coisa, né, para que isso chegasse a algum lugar. E a conclusão que eu cheguei, e é o que eu peço para você aqui agora, é isso. Abre o coração, abre a cabeça, sabe? Não vai pela tia do WhatsApp que te mandou uma mensagem falando isso, falando aquilo. Não lê o que você, né, supostamente achou interessante no jornal e levou aquilo ali como uma verdade absoluta. Se abre. Se tiver oportunidade, assiste o Som da Liberdade e depois você tira suas próprias conclusões, sabe? Analisa aquilo ali de cabeça fria, de cabeça aberta, de coração aberto fundamentalmente. Tira tudo aquilo que não é histórico, que não é, ou seja, tudo aquilo que é cinematográfico, tudo aquilo que é feito para vender o filme, né? Deixa tudo isso de lado e pega somente e tão somente a mensagem. Vê o que você faz com ela, vê de que forma você também pode ajudar, porque é grave, é criança, são adolescentes, são pessoas, são seres humanos. A gente não está falando aqui só de tráfico de crianças, a gente está falando de tráfico humano. E isso não pode continuar desse jeito, gente. Não pode continuar desse jeito. Então vamos fazer uma corrente legal aí, independente de qualquer coisa, para fazer com que essa mensagem chegue em alguns lugares e que essa barreira em cima desse filme seja quebrada. Não estou ganhando nada de ninguém, não estou ganhando nada de estúdio, não estou ganhando nada de absolutamente ninguém, mas simplesmente eu estou vendo que é uma polêmica que está sendo gerada em torno de uma obra audiovisual que é completamente desnecessária, sabe? É completamente desnecessária. Nenhuma dessas coisas que está sendo levantada como sendo, puxa, coisa do outro lado, é explicitada no filme, sabe? E não entra numa também de achar que, não foi falado, mas está ali nas entrelinhas. Não tem nada nas entrelinhas, não. A mensagem é rápida, direta e objetiva. Está se tentando combater o tráfico humano. É isso, ponto final, entendeu? Então vamos por essa linha. E depois entra aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia a respeito disso, me diz o que você achou a respeito disso, me diz o que você achou a respeito do filme, curte bastante a trilha sonora, curte bastante a fotografia, que apesar de ter uma crueza absurda e de ser pano de fundo para uma história muito pesada, profundamente densa, profundamente pesada, é uma fotografia belíssima, os enquadramentos são maravilhosos, existe muito simbolismo nesse filme, algumas cenas bem delicadas que você vai assistir no início do filme, depois você vai assistir no final do filme num outro contexto, você vai fazer a ligação daquelas duas. Caramba, isso é um processo extremamente emocionante. Se entrega a tudo isso, você vai ver como é uma experiência gostosa. Só tenho que te agradecer por você ter ficado até aqui. A gente tem com certeza sempre um encontro marcado. Vou te pedir aquele favorzinho, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber todas as novidades aqui do canal e a gente tem um encontro com certeza no próximo set.